A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 2, no versículo 3, que diz: O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Nós estamos no capítulo de número 2 aqui, do livro de Jó, onde nós vamos falar aqui sobre o sofrimento de Jó. A segunda aprovação que Jó ele vai passar, ele já tinha perdido seus bens, seus filhos, e agora, mais uma vez, a palavra do Senhor diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então ali o Senhor ele vai perguntar: de onde vens? Satanás ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí é onde no versículo de número 3, o Senhor, o próprio Senhor, ele vai dar testemunho, testemunho de Jó. Então Satanás ele vai responder, vai falar com o Senhor: pele por pele, tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Então o Senhor ali, aí Satanás diz: estende a mão agora e toca-lhe nos ossos, na carne. Ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupe a vida. Então tudo isso nós vamos ver, e por isso vem a enfermidade de Jó, vai ser ferido com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça, ele vai sentar-se em cinzas, ele vai se raspar com caco, e tudo isso vai estar fazendo parte da aprovação, da segunda aprovação de Jó. Quando nós observamos esse capítulo 2, ele nos ensina a manter a fidelidade, e a integridade em meio às maiores adversidades. A narrativa ela vai demonstrar que a fé madura não depende das circunstâncias favoráveis, provando que o sofrimento pode ser uma prova de caráter e não necessariamente o resultado de um castigo. Observamos que manter essa fidelidade e essa integridade, no meio das adversidades vai demonstrar em quem nós estamos. Se estamos em Deus ou se estamos só presos nas riquezas materiais, nos bens materiais. Esse capítulo ele é marcado por lições fundamentais para a nossa vida, onde a fidelidade e a independência é independente de recompensa. Independente do que nós vamos ganhar, como recompensa, precisamos ser fiéis. Então, quando Satanás ele atinge Jó, com uma dor física severa, ele permanece inabalável. Ele nos ensina que servir a Deus apenas pelas bênçãos materiais é uma fé superficial. Então devemos ter esse cuidado. Nós devemos ser fiéis, mesmo quando nós perdemos tudo, mesmo quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós tanto desejamos, mas precisamos se manter fiel a Deus. Não servir ao Senhor pelas bênçãos materiais. Se isso acontecer, é uma fé superficial. Nós precisamos mergulhar na profundeza do Senhor, e ser fiel, independente de recompensas. Outro ponto fundamental, lição fundamental, é a rejeição das influências negativas. Mesmo quando sua própria esposa o aconselha a amaldiçoar a Deus e desistir, Jó a repreende. Ele ensina a importância de guardar os lábios para não pecar em momentos de fraqueza. No momento que nós estamos vulneráveis, nós estamos propícios a cair e aceitar certos tipos de conselho. Isso se nós não estivermos no Senhor, com a nossa fé firmada no Senhor. Mas se tivermos com a nossa fé firmada
no Senhor, até mesmo que o risco seja de morte, o nome do Senhor ele deve ser glorificado, deve ser exaltado. E nesse momento que estamos vulneráveis, que as influências negativas, né, elas vêm para tentar abalar a nossa fé. Mas quando isso acontece com o Jó, quando a sua própria esposa ela aconselha ele a amaldiçoar a Deus, né, e morrer, né, Jó ele vai repreender. Jó ele não vai aceitar aquilo que até mesmo a sua própria esposa estava falando. Quando ela disse, tu ainda te mantém íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó é, tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então observe que ela rejeitou a influência negativa, ele rejeitou, né, mesmo que ela tenha vindo, não por maldade da sua própria esposa, mas por ela estar vendo toda aquela situação, mas ele rejeitou e deu a resposta, né, uma resposta que deixa um exemplo para todos nós, né, que muitas das vezes queremos viver só na bênção, né? Nem todo dia vai ser dia de vitória, nem todo dia vai ser um dia que tudo vai dar certo. Jó ele fala, Deus, por acaso receberemos de Deus apenas o bem, não também a desgraça? Então que nós possamos também estar firmado, né, observando os conselhos, os momentos que vêm, dos momentos, muitas das vezes, nas horas está difícil da vida. Nós precisamos estar firmados no Senhor, que até nesse momento, Deus jamais ele nos abandonou, jamais nos abandonará. Vamos ver também a soberania divina. Jó ele reconhece que mesmo que Deus permitisse as coisas boas, também permite a adversidade. Nós vamos ver que dentro do livro de Jó, nesse capítulo 2, no versículo 10 que nós acabamos de ler, ele ensina a aceitar os desígnios divinos sem revolta, sem ficar revoltado, sem ficar amaldiçoando, mas crendo que até no momento difícil Deus está presente. E um outro ponto, outra lição, é o valor da presença e da empatia. A visita de seus amigos ela traz lições valiosas sobre cuidado pastoral. Inicialmente, ao verem a gravidade da situação, aqueles amigos de Jó, eles sentam-se em silêncio durante 7 dias, ensinando que a compaixão e o compartilhar da dor muitas vezes vale mais do que as palavras precipitadas. Então, quer conhecer um amigo? Se é teu amigo, você vai saber na hora que você estiver precisando, de repente de um ombro amigo, na hora que você estiver precisando, de uma ajuda. É saber se você tem um pastor que está te pastoreando, que te ama. Você vai saber na hora que você, das suas aflições, no momento da sua dor, quando você estiver precisando de ser amparado. Observe que Jó, ele tem esses amigos que vão estar ali, vão passar com ele por 7 dias, naquele situação dele difícil, em silêncio, porque não tinha o que falar. Quando olhar para Jó, tem situações que a gente não tem nem o que falar. A gente só tem que abraçar, ser empatia, se colocar no lugar da pessoa, orar por a pessoa, ajudar naquilo que for preciso, que é possível ajudar, e assim continuar crendo que o Senhor ele pode fazer um milagre, que ele pode entrar com providência. Assim também são na vida de muitas pessoas. Então, as pessoas estão precisando muitas vezes é só de um amigo, é só de uma companhia, é só de um conselho. Muitas vezes nós precisamos disso. Precisamos de ter pessoas ao nosso lado que não está ao nosso lado só porque nós temos algo material, porque nós temos, estamos dando festas, porque somos pessoas influentes. Não é isso. As pessoas têm que querer estar do nosso lado. Um verdadeiro amigo ele está conosco em todo momento, em todo tempo. Eu digo para você que mesmo que o teu melhor amigo venha te abandonar, Deus ele jamais te abandonou. Jesus ele continua sendo o melhor amigo de todos nós. Através do seu Espírito, através do Espírito Santo que habita em nós, que nos conforta, que nos aconselha, que nos abraça, que nos revela a tua palavra, a palavra do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: em todo momento ele jamais vai te abandonar. Nós que podemos por negligência, por muitas das vezes se sentir, por falta de
se reconciliar com Deus por falta de se arrepender, né? Nós achamos que Deus está longe de nós, mas de momento nenhum o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus que foi prometido, ele está em nós, ele habita em nós porque passamos a ser templo do Espírito Santo. Só precisamos santificar a nossa vida e separar. Então, que nesses momentos difíceis, nesse que você passa, que possamos passar futuramente, hein, nós possamos continuar crendo, mantendo a fidelidade e a integridade, mesmo no meio das maiores adversidades. Não se desvie, permaneça. Né? Nós estamos em guerra, em batalha. E o verdadeiro guerreiro, o verdadeiro soldado de Cristo, ele vai, mesmo que ele saiba que, né, vai ter momentos difíceis, mas ele não abandona a sua missão, não abandona. Ele vai cumprir para a honra e glória do Senhor. Então, que nesse dia você possa permanecer fiel ao Senhor, independente das recompensas, independente das circunstâncias. Que você possa rejeitar as influências negativas, mesmo vindo da própria casa, da tua própria família, até daqueles que se dizem ser teu amigo. E que nós possamos continuar reconhecendo que o nosso Deus, ele é soberano. Mesmo que o coração pare de bater, ele pode soprar o fôlego de vida novamente na narina. Então, que você valorize a partir de hoje seus amigos, aqueles que cuidam de você, aqueles que querem estar ao teu lado, não pelo que você pode dar, mas pela amizade, por realmente se sentir ligado como irmão, como um amigo. Então, que nós possamos nesse dia permanecer firmes no Senhor, que possamos aprender com Jó, como temos aprendido, né, nesse capítulo 2. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.